E se eu te dissesse que essa imagem estranha, cheia de olhos e asas, é na verdade uma representação de um anjo, você acreditaria? Pois é, por mais bizarro que pareça, essa figura assustadora é considerada um anjo segundo antigas descrições. E não para por aí. Dá só uma olhada nessa outra imagem. Parece mais uma criatura de um pesadelo, mas surpreendentemente também é descrita como um ser celestial. Hoje, você vai conhecer os anjos mais assustadores de todos os tempos. Criaturas tão intensas que fazem o próprio diabo parecer um mero aprendiz. Os anjos caídos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. A maioria das pessoas associa anjos à bondade, proteção e amor divino. Mas nas escrituras e nas mitologias antigas, essa imagem celestial é muito mais complexa. A linha que separa um anjo do bem e um anjo do mal é muito tênue, e em certos momentos eles podem agir com compaixão e em outros com total destruição. Segundo a Bíblia, tudo o que Deus criou originalmente era bom, inclusive seus anjos. Um exemplo disso é Lúcifer, o mais belo e poderoso entre os anjos. Mas o que acontece quando um anjo quebra suas ordens celestiais? É aí que surgem os anjos caídos, e alguns deles são mais temidos até que o próprio inferno. Azrael, também conhecido como o anjo da morte, tem um nome que significa aquele a quem Deus ajuda. Ele aparece em tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Sua função principal não é punir, mas sim guiar as almas para o além. Mesmo assim, suas aparições estão sempre ligadas a momentos de fim, dor e julgamento. Em alguns relatos, Azrael é visto como um ser colossal, com 70.000 pés, 4.000 asas e olhos incontáveis, um para cada ser humano vivo. Seu corpo é coberto por línguas, simbolizando todas as vozes que partiram. A aparência dele lembra a clássica figura da morte, manto escuro, capuz e foice. Mas não se engane, apesar de sua função sombria, Azrael é completamente fiel à vontade divina. Abaddon, Apollyon. Já ouviu falar do anjo do abismo? Pois é, esse é Abaddon, ou Apollyon, como é chamado em grego. Seu nome significa destruidor, e ele aparece em textos como o livro do Apocalipse. Quando a quinta trombeta soa, ele surge como o rei de um exército de gafanhotos com caudas de escorpiões, prontos para devastar a humanidade. Sua figura é cercada de fumaça, caos e trevas. Apesar de não haver uma descrição oficial da sua aparência na Bíblia, na cultura popular ele é retratado como um anjo de armadura negra, olhos brilhantes e uma boca repleta de dentes afiados. Ele representa a punição divina na forma mais crua e brutal. E não pensa duas vezes antes de executar a vontade do Altíssimo. Azazel. Azazel é o anjo que teria ensinado os humanos a criarem armas, espadas, facas, escudos. Tudo isso teria sido revelado por ele. Seu propósito? Espalhar a guerra entre os homens. Mas seus crimes não param por aí. Segundo o livro de Enoque, Azazel liderou um grupo de anjos que se apaixonaram por mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes poderosos que corromperam a terra. No ritual de Yom Kippur, um bode era enviado para o deserto, carregando os pecados do povo como uma oferenda a Azazel. Sua aparência é descrita como a de um velho ferido, com barba e cabelos longos, escondendo cicatrizes profundas. Uma figura que carrega não só o fardo da rebelião, mas também a origem de muito do mal que atingiu a humanidade. Gadriel é um nome pouco conhecido, mas suas ações são devastadoras. De acordo com o livro de Enoque, foi ele quem ensinou as mulheres a usarem maquiagem, adornos e encantos, tornando-as irresistíveis aos olhos dos anjos caídos. Ele também teria sido o responsável por introduzir armas no céu, fazendo com que anjos lutassem entre si.
Em algumas tradições, Gadriel é retratado como o verdadeiro guardião do Éden, que falhou ao permitir a entrada de Lúcifer. Sua falha desencadeou o pecado original, a expulsão do homem do paraíso e a queda de toda a humanidade. Como punição, ele foi preso nas masmorras celestiais, onde é torturado por milênios. A figura de Gadriel é uma mistura de beleza e tragédia, justiça e corrupção. Cocabiel é um dos líderes dos 200 anjos caídos citados no livro de Enoque. Seu nome significa Estrela de Deus, e ele teria sido o responsável por ensinar astrologia e ciências aos humanos, conhecimentos que, segundo as tradições, estavam proibidos. Alguns textos dizem que ele comanda um exército de 365 mil demônios. Sua aparência é colossal, chegando a 300 metros de altura. Sem rosto, com 6 asas negras e um corpo andrógeno, Cocabiel é um dos anjos mais misteriosos. Os sumérios o retratavam como um ser iluminado que, ao tentar ajudar a humanidade, acabou sendo punido por Deus. Em vez de aceitar o castigo, ele decidiu ensinar ainda mais segredos proibidos. Assim, tornou-se um dos mais temidos e ambíguos entre os caídos. Mastema. Por fim, temos Mastema. Seu nome significa hostilidade, ódio e perseguição, e ele faz jus a cada uma dessas palavras. No livro dos Jubileus, Mastema aparece como um executor das vontades divinas, mas também como tentador e destruidor. Um verdadeiro príncipe das trevas, que pune, persegue e testa a fé da humanidade. Embora em alguns trechos ele pareça obedecer a Deus, em outros é retratado como a própria fonte do mal. Quando os anjos caídos geraram os nefilins, foi Mastema quem os reuniu e liderou. A resposta de Deus, um dilúvio para varrer da terra todas as aberrações criadas por esses seres rebeldes. A origem de Mastema permanece um mistério, mas sua influência está presente em cada sussurro de caos que atravessa os tempos. Esses são os anjos mais sombrios já mencionados em escrituras e tradições religiosas. Criaturas criadas para servir, mas que, por diferentes razões, escolheram outros caminhos ou foram punidos por seus atos. E aí, qual deles você achou mais assustador? Se curte vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual desses anjos mais te impressionou. E se quiser conhecer os arcanjos, seres ainda mais poderosos com formas bizarras, cheias de olhos, rodas e asas, tem vídeo sobre isso também aqui no canal. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!